não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Victor Madeira pergunta: o senhor detectou a manifestação da paralaxe cognitiva em qual etapa da sua elaboração filosófica? Parece que ela está presente na maior parte dos seus objetos de investigação. Bom, a suspeita de algo que mais tarde eu viria a chamar de paralaxe, eu acho que apareceu mais de 40 anos atrás, justamente quando eu estava estudando as meditações de filosofia primeira do René Descartes. Porque ele ali diz que aquilo é um depoimento verdadeiro, que aquilo não é apenas uma coisa que ele inventou, mas uma experiência interior que ele realmente fez. E daí eu disse, bom, se ele fez, eu também tenho que poder fazer. Tá certo? E daí eu tentava fazer o raio da dúvida metódica, da dúvida sistemática, e esbarrava em impossibilidades flagrantes. Né? Eu via, por exemplo, que, vamos dizer, a presença do eu consciente, do eu temporal, estava pressuposta em tudo aquilo. Quer dizer, o ego consciens não era uma conclusão que você chegava, era um pressuposto. Então, se você, na conclusão, você chegar à mesma coisa que já está pressuposta, você não fez absolutamente nada. Você fez o que se chama petitio principio, uma petição de princípio. Né? E, quer dizer, se eu me propus pensar sobre algo, eu mesmo já disse que eu estou pensando. Não é isso? E, além disso, quantas coisas eu poderia colocar em dúvida? Né? Por exemplo, eu posso colocar em dúvida os meus sentidos. Eu digo, bom, se eu colocar em dúvida os meus sentidos, eu tenho de parar de falar comigo mesmo, porque a voz interior tem uma ressonância, ressona na sua caixa craniana. Pô, né? Então, tem um som. Então, se eu fizer abstração, eu já não vou ouvir o meu próprio pensamento. Né? Então, quer dizer, a abstração dos sentidos é, na verdade, impossível. É uma coisa que você diz que faz, mas não faz. Ou, digo de outro modo, não é a negação, é apenas uma abstração. Quer dizer, você está considerando o conteúdo do seu pensamento separadamente, vamos dizer, dos elementos sonoros ou escritos que o veiculam. Mas considerar uma coisa separadamente é uma coisa. E você negá-la ou colocá-la em dúvida é outra completamente diferente. Então eu tentava, falar, olha, isso que Descartes disse que fez, não dá para fazer. Então do que ele está falando? Também depois, quando eu li o David Hume, né, quando ele mostra que não existe prova de que existe um eu, né, por trás dos pensamentos, e que nós temos apenas estados. Né? Eu digo, escuta, mas se nós temos apenas estados, é inútil você fixar uma sequência de pensamentos no papel. Né? Porque cada vez que eu olhar esse papel, eu vou compreender uma coisa diferente. Então, a teoria de Hume é contraditória com o fato dela ter sido escrita. E do mesmo modo, isso eu observei isso há muito tempo. É só que na hora não me parecia um fenômeno geral, me parecia apenas erros, distrações que um filósofo tinha cometido aqui ou ali. Mas eu reparei isso muito tempo atrás. O Kant, né, quando diz, não, nós não percebemos a coisa em si, nós só percebemos as suas aparências fenomênicas. E eu estava com o livro na mão e dizia, você quer que eu leia o seu livro ou apenas a aparência fenomênica dele? Então, afinal de contas, um livro é um objeto material. Tem uns grafismos aqui, e esse grafismo supostamente significa alguma coisa que supostamente Kant pensou.
Eu digo, bom, se eu não posso pegar, se me coloca um elefante na frente, eu não posso ter acesso ao elefante em si, mas somente a sua aparência fenomênica, um elefante que é uma coisa muito mais densa e grosseira do que o escrito, por que eu digo que eu posso captar o pensamento de Kant? Então, essa teoria é contraditória com o fato de que ela foi escrita. Se isso é verdadeiro, não poderia ser escrito. E se foi escrito, é porque não é verdadeiro. Tudo isso eu reparei, acho que 40 anos atrás, eu tinha 20 e poucos anos. Mas na época eu ficava atormentado, eu achava assim, o idiota era eu. Tá entendendo? Eu falei, não, é que eu não estou entendendo alguma coisa. Né? Não é possível. Ou então o sujeito cometeu deu uma rateada, um lapso. Né? Depois eu fui vendo que isso estava onipresente. Coisas desse tipo eram onipresentes. E, como eu já estava meio preocupado com o negócio da consciência, eu estava lá lendo Santo Agostinho e pensando no negócio da confissão, e note bem, eu não estava pensando só na confissão em termos religiosos. Né? Eu fiz 8 análises diferentes com psicanalistas diferentes, né? Porque eu queria saber como é que funciona isso. Cheguei à conclusão que não funciona. Né? Mas a análise, por mais tosca que fosse, ela colocava em questão o problema da sua sinceridade. Porque o que está fazendo o psicanalista? Ele está tentando descobrir as suas racionalizações, desmantelá-las e fazer você perceber alguma realidade que ou foi esquecida, ou foi reprimida, etc, etc. É um mecanismo muito interessante, no fim das contas. Os caras não sabem fazer isso, mas que a ideia é boa, né? E eu reparava que eles não sabiam, por quê? Porque, como cada psicanalista seguia uma teoria específica, ele já sabia o que ele queria encontrar por trás das minhas racionalizações, e ele só queria encontrar aquilo que ele já sabia. Então, daí um dia o Dr. Miller falou para mim, você já reparou que o psicanalista junguiano tem pacientes junguianos? O freudiano tem pacientes freudianos e assim por diante. Falei, isso aí é uma conspiração. Então, se você chegar lá no analista junguiano e você tem um problema freudiano, como é que vai ser o negócio? Então eu vi que havia muito de projetivo ali, mas de qualquer modo, a experiência da análise era interessante porque era um desafio de autoconhecimento. Não levava a autoconhecimento nenhum, mas por causa desse fator, esse predomínio da teoria. Né? Quer dizer, eu cheguei à conclusão que o psicanalista bom ele precisava não ter teoria nenhuma. Já está aberto o que desse e viesse. Né? E, por exemplo, se era o psicanalista reichiano, ele já queria descobrir os nós musculares, etc. Né? Eu digo, mas escuta, mas se eu não tenho aqui problema muscular nenhum, né? Se eu tenho um problema, sei lá, que eu odiava meu pai, eu bati na minha mãe, como é que vai ser? Né? Ou se eu tenho um problema religioso, espiritual. Então, os caras só estavam preparados para lidar com um determinado tipo específico de problema. Mas, de qualquer modo, a ideia, né, de você contar sua vida, contar seus sonhos, contar suas emoções, e uma outra pessoa analisar e desmantelar as suas mentiras, é uma ideia muito boa. Eu creio que ela nunca foi realizada. Que isso ficou só na ameaça. Inclusive, a partir dos anos 60, a profissão de psicanalista e de psicoterapeuta decaiu pra caramba, virou pura manipulação, virou sacanagem. Mas esse problema, vamos dizer, da sinceridade da narrativa estava muito presente na minha cabeça. E foi aí que eu vi, olha, a narrativa do Descartes não é sincera. Passaram-se muitos anos até que eu vi que não era só ali que ele não tinha sido sincero, que ele era o homem, que era, como diz o Maxime Leroy, era realmente le philosophe masque, era o homem tudo mascarado. Né? E ele mesmo dizia que ele vivia disfarçado. Eu falo, mas peraí, então por que você me diz que você vai expor ideias claras e distintas e que eu vou entender tudo como se fosse máxima evidência se você ao mesmo tempo está se mascarando? Né? Então, foi muito aos poucos que eu cheguei a essa coisa da paralaxe cognitiva como um fenômeno que marcava toda uma época da história da filosofia. Quer dizer, a época do teatro. Não é isso? E
quando chega no século XX, acontece essa coisa surpreendente de que o diálogo intelectual está todo feito de disfarces e camuflagens. Né? E uma coisa verdadeira você só encontra mesmo no teatro. No teatro, no romance. Né? Quer dizer, tudo aquilo que era ficção virou realidade, o que era para ser realidade virou ficção. Isso provocado em parte pelo próprio desenvolvimento do sistema universitário, onde filósofo se torna uma identidade social, o nome de uma profissão, e não uma regra de vida, como era para Sócrates, como era para Platão, como era para Aristóteles e como era para os escolásticos. Então, a questão é a seguinte: o homem de mentira não pode chegar à verdade. Não? Também uma coisa que gravou fundo na minha cabeça foi a frase do Giambattista Vico, que ele diz: nós só conhecemos perfeitamente aquilo que nós mesmos fizemos. Claro que isso não é a única coisa que você pode conhecer, mas se você não sabe nem o que você fez, você não é capaz de contar a sua própria história para você mesmo com o mínimo de fidedignidade, então você já perdeu o fio da meada. Eu digo, contar a sua história para você mesmo, não é? Contar para outro é muito difícil. Precisa ser um gênio da confissão, como o próprio Santo Agostinho. Tá certo? Mas contar para você mesmo, e foi nessa época que me apareceu uma ideia de que eu vi que eu representava vários papéis perante mim mesmo. Né? E um dia eu falei, mas só vale o que eu falo para mim mesmo com a minha própria voz, representando o meu próprio papel, não uma outra coisa. Então eu tenho que ter, vamos dizer, uma voz interior que eu mesmo ouço, e que essa voz interior não é um negócio transcendente, mas é a minha própria voz, é o meu coração que está falando. Né? Então muitos anos mais tarde, eu descobri umas lições de um professor de teatro americano, professor de impostação vocal, né? Em que ele dizia que a única técnica de impostação vocal verdadeira é de você encontrar a sua própria voz e você falar desde o coração. Então é uma coisa que tem relevância até física. Então, somando esses vários negócios, esses vários aspectos, aqui aparece a ideia de olhar a história da filosofia, a história das ideias inteiras, sob o ponto de vista da sinceridade e da genuinidade do que as pessoas estão falando. Ou seja, o neguinho acredita mesmo no que ele está dizendo, ou ele está fingindo? Se nem ele mesmo acredita, por que eu vou levar isso a sério? E aí tem casos extremos. Quando você lê Karl Marx, eu digo, não tem uma linha sincera ali, é tudo fingido. Não é isso? Isso é curioso, porque quando eu tinha começado minha vida, eu comecei como militante esquerdista e me intoxiquei de Karl Marx durante um tempo. Karl Marx, Lenin, etc. Tudo aquilo me parecia verdadeiro. Me parecia verdadeiro porque eu me alimentava só daquilo. Então, a própria conversa, vamos dizer, se confirmava a si mesma indefinidamente. E dá para você continuar assim o resto da sua vida, porque os marxistas escrevem livro que não acaba mais. Se você quiser ler só a produção intelectual da esquerda política, você nunca vai terminar. Agora, vamos fazer um teste. Você vai ler o pró e o contra. Então vamos procurar os caras que estão do outro lado, o que eles dizem. Se você fizer isso, o seu esquerdismo acaba em 3 meses. Não mais do que isso. É como diz o Eric Wegener, ele leu o Capital durante as férias e ficou marxista. Daí ele fez um curso de economia política e largou daquela besteira para sempre. Então foi assim que surgiu o negócio da paralaxe cognitiva. Quer dizer, a própria origem da noção paralaxe cognitiva, ela poderia ser objeto de um livro. Vamos fazer uma autobiografia deste capítulo. Como é que eu descobri a paralaxe cognitiva? E como é que eu descobri que isto não era uma casualidade, mas que isto era uma regra geral? Ao ponto que nós podemos pegar o começo da modernidade, podemos chamar na era do fingimento, porque é tudo fingido. A biografia das pessoas é fingida, a voz é fingida, é tudo impostado. Vocês lembram quando nós examinamos o quadro do Holbein, os embaixadores? E você vê a ênfase que se dava naquela época na ideia de moldar a personalidade externa de modo que o indivíduo representasse um papel social. Isso não tem nada a ver, vamos dizer, com um esforço ascético de
encontrar a sua própria voz, de ser sincero, etc. É exatamente o contrário. Depois você vai ver as biografias que nós herdamos daquela época, mas é tudo fingido. A biografia de Newton é falsificação do começo até o fim, a de Descartes também. Né? Então, alguma coisa muito séria aconteceu naquela época. Onde você vê que os indivíduos, vamos dizer, eles se desgarraram da autoridade externa da igreja, tá certo? Mas não tinham nenhuma autoridade interna para substituí-la. Eles achavam que tinham. Eles achavam que a voz deles era o próprio Deus falando, mas não era apenas eles falando. Quer dizer, se você não conhece a sua própria voz, você não sabe a diferença entre a voz dela e a voz de Deus. Você se autodiviniza com a maior facilidade. Agora, isso para mim já não acontece mais. Eu sei quando é eu que estou falando. Assim, mesmo assim, de madrugada, no meio do sonho, eu sei onde eu estou lá. E eu sei que eu não sou Deus. Então, quando foi Deus que pôs algo na minha cabeça, eu sei que foi Ele, porque não fui eu. Porque eu fico sabendo um treco que eu não sabia antes. Bom, então isso aí foi durante o sono do Espírito Santo, cujo trabalho, um dos principais trabalhos do Espírito Santo é manter em funcionamento a nossa inteligência. Então você sabe que você tem, vamos dizer, fez um upgrade e não foi você que fez. Mas ao mesmo tempo isso não é, vamos dizer, uma ação extraordinária, é a ação ordinária, geral, constante do Espírito Santo. Miriam Macedo pergunta: na explicação sobre a contemplação amorosa, o senhor falou do impedimento dos obstáculos ao conhecimento do ente odioso. O professor poderia dar um exemplo disso? Você pega qualquer conduta monstruosa humana e você vê que você não consegue ter empatia com ela. Você pensa assim: em que circunstância eu poderia fazer a mesma coisa? E você vê que você não poderia. Existe, vamos dizer, uma espécie de um obstáculo, então um abismo. Você não consegue se conceber fazendo aquilo. Fala, bom, então você esbarrou no incompreensível, você esbarrou no absurdo, no demoníaco. Então é ali que termina o mundo da psicologia humana e começa um outro negócio. Você tinha uma pergunta. Tem alguém aqui que tem uma pergunta. Olá, você poderia explicar melhor o que você quer dizer quando você diz que Deus é uma pessoa, tem que ser necessariamente uma pessoa? Quando nós dizemos uma pessoa é uma entidade autoconsciente capaz de amor. Se Deus não é isso, ninguém poderia ser isso, porque isso não existiria no mundo. Não é isso? Então eu acho que isso já responde a sua pergunta. Deus que tem que ser um ser autoconsciente e capaz de amor. Portanto, vamos dizer, ele tem que ter um outro, não é isso? A quem ele ama. Esse outro não pode ser só as criaturas criadas, os entes criados. E esse é o sentido da Santíssima Trindade. Quer dizer, onde você tem, vamos dizer, uma unidade de essência, é essencialmente o mesmo ser. Mas em três o quê? Pessoas. Então, Deus não é um negócio misterioso e abissal que um dia virou pessoa. Isso na perspectiva guénoniana, né? Quer dizer, o absoluto, o abismo imensurável que um dia vira pessoas. Não, ele sempre foi as três pessoas. E também eu não acredito na coisa da famosa dias e noites de Brahman, onde tudo desaparece e depois volta a existir. Não. Quer dizer, a ação divina, ela é eterna, ela nunca parou. Deus não pode se recolher e virar potência. Ele é ato permanente. Quando chega na metafísica, eu digo, olha, o nosso Mário Ferreira dos Santos é muito melhor do que o Guénon. A parte dele da meontologia, quer dizer, a ontologia do nada, dá de 10 a 10 no Guénon. E o ponto de vista dele não é absolutamente vedantino, com todo o respeito que eu tenho pela doutrina vedantina, a qual devo muito. Hélio Pereira, esbocei um modelo temporário e resumo da sua filosofia com o propósito de formar uma unidade sistêmica.
O conceito mais fundamental da sua filosofia é a reconsideração do ato intuitivo, cuja patologia do hábito intelectual de obstruir ao longo da história tem resultado em efeitos espirituais e sociológicos catastróficos. A obstrução do ato intuitivo resulta na adesão a crenças injustificadas e inconexas que prejudicam a unidade da consciência, cuja organicidade Aristóteles identifica com a estrutura mental saudável. A perda do sentido de organicidade resulta do hábito de dissociar o elemento do seu organismo, que muito mais tarde resultará na ideia kantiana de considerar algo em si mesmo, mas que antes disso motivou a ruptura entre sujeito e objeto na formação das teorias do conhecimento. O que faz o teórico não considerar sob a ótica desses dois aspectos e que é a origem da paralaxe cognitiva. Essa visão desconexa da consciência se projeta na organização do conhecimento que, destoando do modo natural e orgânico da elaboração cultural que passa pelos quatro discursos. O sacramento da confissão, confessar o que sabe, seria mais do que meramente um ritual, mas a evidência de uma conquista antropológica poderia ter um efeito profilático, o antídoto da perda da unidade de consciência, sem sombra de dúvida. A restituição dessa unidade faria o sujeito assumir a sua consciência como causa, o que as teorias psicológicas têm apresentado como produto externo de fatores determinantes. Mas essa evidência está ameaçada pela mentalidade revolucionária. Daí ele perguntar, está aceitável, mas falta muita coisa aqui, hein? Quer dizer, então, em primeiro lugar, se você fosse fazer uma exposição sistemática, você tem que ir pela ordem dos fatores. E a ordem dos fatores é o mundo dos princípios em primeiro lugar. É isso? Então, chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.